Muito bom! Oi pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio da nossa série de diálogos. Hoje é dia 2 de junho. Vocês devem ter reparado que eu estou mais enferrujado mesmo, porque a gente não está gravando com toda a frequência que a gente tinha antes. Foi isso que a gente estava falando aqui com o Marcelo e com a Delmar, que aliás, bem-vindos. Muito bom. A gente não gravou o mês passado, é isso? Não, fazem 2 meses que a gente faltou essa... Faltamos essa, né? Foi. Agora que eu estou sacando aqui. Estava viajando já faz um tempo. Você estava, né? Os compromissos esse ano tão intensos, né, Marcelo? Bom, é importante que a gente está aqui de volta, né? Está aqui de volta. E a gente estava aqui, entre nós aqui, conversando. Como sempre, a gente nunca prepara, né? Vocês devem, quem acompanha sabe que a gente nunca prepara nada para vir aqui. A gente tenta de cabeça, né? Eu mais kamikaze do que vocês, porque vocês são casal, né? Vocês estão dormindo junto, conversa, combina tudo, e eu aqui entro aqui de gaiato no navio, né? Mas hoje a gente estava falando um pouco como sempre, das notícias que cercam a gente, com muitas coisas acontecendo importantes, né? Quer rememorar um pouco do que está rolando? Foi interessante que as poucas conversas que a gente teve, primeiro, quando a gente olha para tudo que está acontecendo, é de uma intensidade, uma diversidade difícil de sustentar, né? Difícil de compreender. Acho que os dois extremos do que a gente falou, né? Você tem o Obama indo para primeiro presidente americano indo para Hiroshima, né? Depois da bomba. Depois da bomba e num sinal, e aí quando você lê o discurso deles, você fala uau, né? Então você tem isso e ao mesmo tempo um negócio, sei lá, nem medieval né? Um estupro de diversos caras, sei lá, se é 30, mas não interessa, né? Uma menina na favela do Rio de Janeiro. Isso tem um espectro de intensidade perturbador, né? E passando pelo Brasil, impeachment, Temer... Corrupção e tudo mais. Né? Temerzinho. Temerzinho. O Zé Simão falou, né? Que o Temerzinho está na lista dos mais ricos da Forbezinha. Ele falou. E eu acho que tem uma coisa interessante que é como navegar, né? nesse contexto de realidade. A gente estava falando que uma das visões da abordagem integral é você olhar para... Acho que a gente até já falou isso aqui em algum dos diálogos, né? Sempre bom repetir. Olhar para a realidade a partir de 3 dimensões que precisam ser sustentadas, não é nenhuma nem outra, né? A dimensão do desastre. Então, se a gente quiser olhar para o que está acontecendo e falar, não vai dar certo, você tem... Nossa. Uma lista de coisas. 1 milhão. Mas também, se você quiser olhar para essa mesma realidade com a lista de coisas que fala, não vai dar certo, quando você olha para a tecnologia, avanço da ciência, caras como Obama que estão cheios, pessoas que estão fazendo coisas incríveis, você fala, não, vai dar certo. Uhum. E tem um outro lugar que é o olhar da equanimidade. Né? Desse lugar de equanimidade é falar, bom, tá tudo certo do jeito que é, né? A realidade está se manifestando do jeito que ela devia se manifestar. Calma, eu não quero repetir o que você está falando aqui, desculpa, foi falha nossa aqui. Tá. Desculpa. Nossa Senhora. Será que ele achou o dia que eu falei é o isso? Eco. É o eco da eternidade. Né? E talvez esse lugar da equanimidade seja um dos lugares mais difíceis da gente... Ou mais difíceis ou mais novo. Uhum. Porque existe aquela tendência de ir para o negativo, né? Talvez ele seja Era isso que eu ia dizer, né? Que tanto o lugar do desastre quanto o lugar da dignidade são lugares do ego. O lugar da equanimidade é um outro lugar. E esse talvez, começando por esse, antes da gente chegar nesse que você está trazendo, que é quando eu olho para a realidade e está tudo certo. Eu estava ouvindo o Jeff Salzman num diálogo exatamente sobre isso, com um contexto parecido do que a gente estava falando, e quando a gente olha, para quem conhece a integral, os vários níveis de consciência, né, você tem todos os níveis de consciência presentes. Nesse espectro do que eu falei, você tem as pessoas lutando pela sobrevivência, né, vivendo pelo básico, né? De lixão, as pessoas só direcionadas para as questões associadas a prazer e um nível de
de mistura com os lugares onde elas pertencem, e aí esse nível da barbárie lá do Rio de Janeiro, que é o nível do poder e dos senhores, e da força pela força e do mais forte, o nível do fundamentalismo, qualquer que seja, dogmático, né, do certo e errado muito claro, o nível do sucesso da moda, da ciência e de todos os avanços da ciência, do mainstream das empresas que a gente estava falando, né? As empresas tentando fazer cada vez mais do mesmo jeito, mais rápido, e aí o sofrimento de algumas pessoas que já estão com outros níveis de valores dentro das empresas, e todo o movimento social das comunidades, engajamento de ONG, de co-work, todas essas coisas acontecendo, e também o Obama e um olhar que sustenta o paradoxo e olha para as coisas de um jeito com essa capacidade de lidar com a incerteza. Então, essas coisas todas juntas, o que dá esse frio na barriga é que elas disputam uma com as outras, né? Portanto, esse lugar de equanimidade é olhar para essas coisas e falar, nossa, que bonito, é só o processo evolutivo se manifestando do jeito que ele tem que se manifestar, e está tudo certo. E eu falo que ele transcende o ego, porque de alguma forma é olhar para isso e falar, meu Deus, talvez essas coisas não encontrem uma harmonização dentro do meu espaço de vida, que o nosso espaço de vida é muito pequeno. E como é que eu fico bem com a possibilidade de, dentro desse espaço de vida, as coisas, eventualmente até numa perspectiva, piorarem. Né? Uhum. Como? Pois é, eu acho que essa primeira questão é essa. Por isso que eu transcende o ego, que é você se render para o mistério. Eu lembro que numa das conferências de integral que a gente foi há uns anos atrás, quando começou o movimento da integral, lá em 98, 99, 2000, é muito engraçado de ver isso, né? Porque agora já são 15, 16 anos. No começo se falava, né, para fazer a descrição desse nível de consciência que o Obama está, por exemplo, que era um nível de consciência que seria tipo como um salto evolutivo, que não teria problema, que não traria novos problemas, que não teria sombras e que as coisas todas estariam mais ou menos resolvidas, como se fosse uma palavra final da evolução. E mais, né, tinha muita descrição de como é que a realidade seria. E eu lembro da Suzanne Kuhlreuter falando num encontro que é muito arrogante, querer descrever como a evolução vai se dar. A gente não tem a menor ideia de como a evolução vai se dar. Então, acho que o passo é como se render para o mistério. Tem que aí tá muito na natureza dessas questões da segunda camada de consciência, sustentar um paradoxo, e nessa perspectiva específica é como eu me conecto com um propósito de vida que é maior do que a minha própria vida e dou sentido para a minha vida, ao mesmo tempo completamente desapegado dos resultados do meu propósito se manifestarem nessa vida. Uhum. Você oferecer o que você tem de melhor a serviço da evolução, mas sem nenhum muito apego de que isso vai produzir resultado, que você vai ser reconhecido por isso e que isso vai transformar alguma coisa, que o mundo vai ser mudado. No final do dia acaba sendo você se manifestar da melhor forma que você pode se manifestar, sendo você o mais próximo possível de você. Sendo você com uma característica interessante, sendo você sem pensar em você, que eu acho que essa é sendo você a serviço de muito mais do que você. Uhum. Que fácil de falar. Difícil de fazer, né? Claro, total. Vou trazer uma sensação, só uma sensação, para vocês brincarem com ela. Né? Tá bom, a gente tem esse leque tem uma fauna e uma flora na nossa frente, assim, infinita de Essa coisas. É a verdadeira diversidade. Total, né? Total. E esses dias têm mostrado claramente, né? À medida, por exemplo, as minhas sensações, vou trazer para vocês brincarem com as sensações, ou comigo mesmo, mas à medida que a gente entra de uma forma mais micro nas coisas, né? Você entra no debate político, por exemplo, é impeachment, não é impeachment, partido, não é partido, é esquerda, é direita. À medida que você entra numa das polaridades e começa a entrar, é uma coisa passional quase, você vira, né? Você
você se entrega a essa discussão. Pode ser até intelectual às vezes, mas de toda forma é partidária, né? Você vai para as polaridades. E de verdade dá uma sensação no final do dia de uma perda de tempo absurda, né? Porque ninguém se satisfaz, tem um distanciamento absurdo, né? E no final do dia a sensação é ruim, assim, do tipo, putz, o que aconteceu hoje, né? O que eu tiro daqui o que eu tiro daqui hoje? Porque, putz, um desgaste enorme, né? Ao mesmo tempo, à medida que você vai se aproximando, eu fiquei muito curioso de saber, não como foi a visita do Obama, mas o que ele ia falar, né? Porque tinha uma pressão tão enorme, né? E todo mundo, não, tem que pedir desculpa. Exatamente. Né? Eu falei, a questão é tão mais complexa que essa, né? Falei, como é que esse cara vai sair dessa história, né? Eu fiquei muito curioso de saber o que esse cara vai fazer para sair dessa história, dessa cobrança, né? E daí você vai, pega um discurso que transcende, que ele se afasta de todo esse micro e vai para um lugar... Os Estados Unidos estava certo, os Estados Unidos estava errado, o Japão estava certo, o Japão estava errado, e foi certo a bomba porque muita gente ia morrer mais em muitos anos de guerra e não sei o quê, e ele vai para um outro lugar, né? Total. Vai para um lugar bem distante desse micro, dessa polarização, desse julgamento do certo e do errado e tudo mais, né? E daí ao mesmo tempo que dá um conforto enorme, que você fala, uau, né? Putz, grila, né? É um exercício muito mais difícil, mas extremamente mais difícil, porque você tem que desapegar daquilo que a gente está acostumado, né? Eu imagino, então, se a gente pensar, não sei se é esse o caminho que você estava traçando, mas se a gente pensar que você vai além do que o Obama falou, além da Terra, você vai para o espaço e fala, meu, quem eu sou nesse universo absurdo, não só desconhecido, mas tão enorme, né? Um micro... E se desapegar mesmo de tudo isso, né? Talvez essa seja uma busca que dê uma sensação muito mais interessante de vida e você se desprende de você mesmo, né? Uhum. Quanto mais você se desprender de você mesmo, sendo você, mas se desprendendo... Não sei se é isso. Eu estou tentando traduzir isso nas minhas sensações. Se você pegar uma coisa interessante do Obama, eu e a Delmar, a gente está assistindo aquela série Isabel, que é a Rainha Isabel, que apostou no Cristóvão Colombo, financiou a Inquisição na Espanha, transformou a Espanha na Espanha que a gente conhece hoje, a entrada da globalização 1.0, ela é a rainha que fez isso 30 anos. E tem uma série que são 39 episódios, cada deles de 1 hora, é uma produção maravilhosa da TVE. E por que a gente está falando isso? Porque a gente está assistindo essa série, tá, né? Tá quase no final já. E você olha a dinâmica, ou seja, o modelo mental dos caras naquela época, eles viviam o tempo todo em tensão, e sei lá, é o House of Cards de 1500, vai? Idade Média, né? Como é que um tira o poder do outro, o rei, não nasceu o herdeiro, não sei o quê. Aí você transporta para Brasília, você fala, cara, é a mesma coisa. Não mudou nada. E para mim a beleza do discurso do Obama, que traz a discussão para cima, ele fala, como é que a gente conseguiu produzir, do ponto de vista de tecnologia, o que a gente conseguiu produzir, e não conseguiu produzir a mesma moral e os mesmos valores que podem tomar uma decisão a serviço do benefício da humanidade. Uhum. Essa é a beleza do discurso do Obama. É maravilhoso. Né? Maravilhoso. E que ela é que é confortante, porque você se encontra... E ele fala isso, né? Não é de japonês, de americano, mas quando é que a gente vai poder se encontrar como humanidade? Exatamente. Resgatar isso. Fala, Delmar. Você está tão quietinho. Eu tô aqui pensando que eu já queria fazer um exercício. Né? Faz com ele já falou das sensações dele. É, por isso, quando ele falou das sensações, e aí eu estou pensando, podia fazer o exercício antes e explicar depois. Pode. Você conhece alguém que se queixa, assim? Se queixa no dia a dia? É no dia a dia. Eu conheço bem. Bem pacas. Fala, Delmar. E como é conversar com alguém que está se queixando? Aí, às vezes, a pessoa incomoda a gente. É chato, né? Acho que é um uma pouco pessoa chato. muito negativa, muito que chato. queixa, vê sempre o aspecto negativo. É chato. É chato? É. E aí, o que a gente costuma fazer? Então, uma das coisas que as pessoas fazem quando tem uma pessoa chata, uma das coisas é o quê? Tentar mostrar o lado positivo. Normalmente. Ou se afastar, mas tentar, você gosta do cara, você Isso. tenta.
E o Marcelo trouxe aqui um dado que ficou nos bastidores, porque a gente não estava no vivo, dizendo que as pessoas elas têm pensamentos negativos 70% do tempo, né? E se elas têm pensamentos negativos 70% do tempo, quando vão conversar, o que são que vem? chatas 70% do tempo. Isso. E aí, o que a gente costuma fazer? Às vezes é trazer o copo meio cheio. A pessoa está no negativo, no que falta 70, trazer um lado mais positivo. E parece que a pessoa fica mais irritada com você. É verdade. É verdade. Ou então, outra coisa, o que você pode fazer nessa hora que a pessoa está se queixando? O que você pode fazer? Ou o que as pessoas fazem? Acolher, você pode acolher. Falar. Acolher. E aí você entra num negativismo junto. Aí você também junto. sai da conversa meio, que nem se falou, uma sensação não é boa. Que não é legal. Não. Então também você não ajudou, nem você nem a pessoa. Não. Então não resolve nem tentar trazer o positivo, porque parece que aí dá polarização, e acolher o negativo, saem os dois com uma carga negativa. É verdade. O que mais? Que outra coisa que mais você faz? Você pode não fazer nada e ir embora, foi o que eu falei. Isso é uma alternativa. Também não aprende. Não, a gente não aprende. Não adianta. E o outro também não acontece nada no nós, na interação, na relação. Você vai embora, não acontece nada. O que mais? Que mais? Eu perguntei para algumas pessoas em Arautos, que é o trabalho voluntário, eu ri muito. Aí uma falou assim, quando começa assim, sabe o que eu faço? Começo a rezar, porque... Essa é uma boa... Essa é uma boa alternativa. Aí eu falei, legal, é uma boa tentativa, mas na interação também não, né? Você pode... Aí tem outra que leva no humor. Ela falou que ela começa a fazer humor. E eu falei, o que você observa na pessoa? Ela fica... Aí o outro... Parece que está fazendo pouco dela. Está tirando sarro dela. Isso. Eu faço isso muito com a minha filha, mas ela não gosta mesmo. Não, dá uma encrenca na relação e na interação. Então, olha, são várias tentativas aí. E lição de moral, então? Você tenta conscientizar. Pô, olha como você está negativo aqui. Você tenta levar... Resolve. A maioria das pessoas se fecha mais ainda. Fica um horror. Literalmente, a pessoa se fecha. Né? Então, o que fazer? Talvez valha a pena fazer exercício com você. Ou seja, traz pegando uma questão que está te incomodando e descreve pra gente. Isso. Já? Já. Agora. Você é o cara que vai se queixar. Fazer isso ao vivo não é fácil, viu, galera? Vou começar a editar esses vídeos, viu? Tá, vou pegar uma. Isso. Vou pegar uma, então. O cenário aqui é o seguinte, tem um cachorro em casa, a Holly tem 14 anos de vida, certo? E a família decidiu que nós precisamos de outro cachorro para fazer a transição e tudo certo. Minha filha mais nova fez aniversário, pediu um cachorro de presente e falamos, tá bom, filha, tá na hora de ter outro cachorro. Chegamos no canil, ela se apaixonou por um cachorro, a Camila se apaixonou por outro, e aí as duas mulheres falando, pai, mas a gente tem que decidir mesmo entre um e outro. Eu falei, gente, pera, vamos decidir. Não, mas está difícil. Será que a gente não podia levar os dois? Tá bom, trouxemos 2 cachorros. Agora, em vez de uma velhinha cachorra, temos 3 cachorros, 2 capetas aqui, certo? Bom, nós estamos naquela fase, então, de 2 capetas com uma cachorra velhinha em casa. Portanto, um desregramento total na casa e que não tem mais lugar, nem hora, nem... Enfim, a casa está com essa energia jovem, desregrada totalmente, um cachorro de 3 meses de idade e uma cachorra senil, certo? Tá, eu reclamo disso, porque... Como é que foi a experiência no momento que você viu tanto a tua mulher quanto a tua filha se sentirem conectadas com o cachorro? Naquele momento que você viu o prazer delas de se gostarem, de se conectarem com o cachorro. Então, foi esse que me dobrou de falando. Então, mas como é que foi isso? Não, foi um prazer imenso. Assim, então, descreve ele. Relembra ele e descreve ele. Como foi? Ele foi, primeiro, uma sensação de... Eu vi alegria nas mulheres, né? Muita alegria. Depois, uma conexão de amor mesmo. Porque... Se você relembrar do que aconteceu, como é que você descreve a sensação corporal disso? O que estava acontecendo? O que acontece no seu corpo quando você traz essa memória para você agora? Fisicamente, você está querendo dizer? Sensação mesmo. Fisicamente tem um pouco de aquecimento nessa região. Coração mesmo, acho que o coração pulsa com mais força. Tem também um pouco de arrepio mesmo, no sentido de você ficar... E quais são os sentimentos associados? Amor, acho que amor, prazer,
Satisfação. Então agora segura um pouquinho isso. Seguro. E deste lugar, observa a complicação de ter 2 cachorros novos no senil. Como é que é olhar deste lugar, da sensação de bem-estar da... Meu incômodo é pequeno agora. Isso. Ficou pequenininho, né? Isso, então, é exatamente esse exercício. Esse é o exercício. Vamos voltar no exercício? Começa volta... Volta onde? Volta na hora que você estava lá no cachorro. Aí o cachorro começa a queixar de novo. Volta, vai lá. Uhum. Então começa a contar de novo. Você estava lá... tô aqui no dia a dia na casa, acordo de manhã, né? Aquela sujeira para todo lado. Barulho à noite. Barulho, o cachorro latindo, comendo tudo, a tua casa inteira, por dentro e por fora, né? Mas olha por um lado, elas não estão contentes? Elas não estão tão felizes? Maravilhosamente. Às vezes um pouco... Olha lá, também... não adianta, ó. Às vezes elas estão... Olha que legal, ó. Olha aí, eu fiz o quê? Eu tentei mostrar o positivo. Impondo o meu positivo. Você já... reage na hora. Percebeu aqui? Instantâneo. Isso. Agora começa de novo e vão tirar um sarro. Vai, conta de novo. Os cachorros, você acorda de manhã, os cachorros estão ali, amor. Você levanta, puta frio, limpa a bosta de cachorro. Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, percebe que inflama? Total. Também não resolve. Funciona, você vai chegar lá, vai brigar ou com elas ou com os cachorros. Pior ainda. E você percebe como funciona? Horrível. Então, a gente não explicou o exercício ainda, mas a dinâmica está dando para sentir. Mas já estou sentindo aqui. Isso. Total. Adianta você contar e eu ficar aqui só, sei lá, mentalizando que os cachorros sejam bonzinhos, apesar de serem jovens. Não vai resolver. Não. Vai resolver para mim uma visualização. Eu posso até acreditar que isso vai te ajudar os cachorros. Mas, percebe? Mas verdade. Na interação não muda o contexto. Né? Não me tira daqui. Isso. Então, o que aconteceu? Acho que você podia explicar. Na verdade, eu fiz um workshop nos Estados Unidos de um cara que ele é Steve, esqueci o sobrenome dele agora, ele criou um negócio chamado Organic Intelligence, que é baseado na experiência somática, no trabalho do Peter Levine, que é ligado a trauma, e que então tem toda essa evidência científica que as pessoas, na média, têm 70% do tempo, elas têm pensamentos negativos. E por que é isso? Aparentemente é uma razão biológica. Lá, 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, era importante lembrar que ficar perto de uma moita tinha cobra, naquele lugar tinha predador, ou seja, a memória de experiências mais negativas do que positivas estão vinculadas à nossa sobrevivência. O que acontece é que faz pelo menos 15 mil anos que a gente é civilizado, que a gente se organizou em cidade, aprendeu a cozinhar, agricultura, e foi diminuindo cada vez mais. E hoje não tem nenhuma necessidade da gente olhar para a realidade com esse olhar de ameaça, como um estressor. E que, portanto, então a gente tem o desafio e que é muito legal do que ele fala, é que a gente está na iminência de poder evoluir a nossa biologia para ter recurso para essa capacidade de lidar com a realidade de um outro lugar. E aí o que ele fala desse exercício, ele fala que geralmente, e ele codifica em cores, né, os estados das pessoas. Então ele fala que na maioria das pessoas, as pessoas têm um discurso, ela fala vermelho, 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 azul, vermelho, 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 e que, portanto, o exercício que é um pouco que eu fiz com você, é você prestar atenção nos azuis, que eles aparecem assim, põe a cabecinha são fortíssimos, né? E alavancar, e quando você alavanca, você dá recurso para a pessoa, que foi exatamente o que eu fiz para você, porque você começou contando, não, porque elas tiveram, tal, e aí vai, toda a novela. Eu falei, mas como é que foi aquela experiência? E aí quando você encontra recurso, você viveu a experiência, né? Você vê de um outro lugar. Total. Né? Então, a forma, né, e o exercício está nisso, de como você encontra os azuis, ele conta uma história muito engraçada para fazer uma metáfora, uma imagem dessa história de como é que a gente captura os pensamentos azuis no meio dos pensamentos vermelhos, né? Que ele diz que ele tem um gato na casa dele, ele mora na Califórnia, ele diz que, bom, primeiro ele faz toda a imagem do gato, né? O gato, por exemplo, se o gato, quando ele cai de algum lugar alto, não sei o quê, que ele cai todo torto, mas rapidamente ele se põe de 4 patas, né? Aí ele se uriça, porque ele aumenta o espaço dele, olha para um lado, olha para o outro, para se localizar, e aí sai andando calmamente. Né? E ele chegou em casa e o gato estava andando um passinho depois do outro, olhando para um lugar, e disse que ele tem uma horta na casa dele, e que ele estava um dia com a filha dele, e começou a tremer uma cenoura assim, ele achou, bom, tá terremoto na Califórnia, né? É aquele castorzinho que
E ele diz que ele puxa a cenoura para baixo. E diz que ele é terrível, porque ele nem come a cenoura, ele puxa e joga a cenoura fora, né? E ele estava muito chateado com a filha, porque do castor, precisamos pegar esse castor, não sei o quê. Diz que ele viu o gato chegando perto da horta, falando, esse gato vai aprontar, foi atrás do gato. E diz que aí, a hora que ele puxa a cenoura, na hora que ele puxa, a cabeça dele aparece no buraquinho que fica. E a hora que a cabeça dele aparece, o gato vai e puxa, né? Então, essa é a metáfora, um pouco do que eu fiz com você, né? Incrível. Que é você encontrar a cabecinha do castor e aí dar recurso e falar, bom, deste lugar, como é que você olha? Ou seja, tem uma coisa maior, que é o amor pela sua mulher, pela sua filha, a experiência afetiva disso. Total. Então, desse lugar de recurso, olhar para o cachorro, para o cocô, não sei o quê, né? Muda de perspectiva, né? E muda o seu estado mais importante, que é fisiológico, né? Porque... Eu falei, para mim isso é utilidade pública, porque às vezes você está conversando com uma pessoa e aqui, como foi rápido, o Marcelo capturou algo que você falou, mas você pode dar um tempo e quando a pessoa fala algo positivo, você pergunta sobre isso. Quando ela fala, você puxa aí, explora isso, me conta mais disso. Né? Isso, não adianta você querer trazer o teu ponto de vista positivo do que o outro está falando porque de negativo. Não é da percepção da pessoa. Isso, né? Mas quando ela falar alguma coisa no discurso, você traz e pergunta. Então, você vai, quando ela está queixando, você lembra do vermelho, e vai esperando o azul, fica tranquilo, aí sim, dá para você ficar sossegado. Quando ela trouxer algo que tem essa conotação, por isso que eu digo que é novo isso lindo, no planeta. Isso é lindo. Eu acho que tem essa... a gente começou da história da equanimidade, que é o paradoxo do propósito em serviço. Quando a gente vai para esse lugar do desastre, que se imagina que se o pensamento dominante da maioria das pessoas é negativo, você é bombardeado pela internet e pelas notícias, que não é 70%, é 95% das notícias são negativas, a gente vai vendo o estado de colapsamento que tem, que é porque quando você vai entrando nesse lugar, a sua fisiologia fecha, os seus sentimentos fecham, você vai entrando no lugar de se encapsular num processo de depressão, de tristeza, não sei o quê, e aí o mundo fica cinza mesmo, né? E, portanto, quando você ajuda a pessoa, não, peraí, tem isso, mas tem isso, e é verdade, as duas coisas são verdades, como é que eu convivo com as duas coisas? Ou seja, você dá recurso para as pessoas lidarem com a realidade em um outro lugar. Né? Que legal, cara. Não é utilidade pública? Achei demais. Demais. É esse cara aqui, Marcelo? Ele mesmo. Esse cara aqui. Eu vou colocar na tela, porque senão as pessoas vão perguntar, sabe? Porque elas têm que perguntar. Vocês citam um monte de coisa aqui. Está aqui, ó, organicintelligence.org. Está aqui o... Como é que ele chama? Steve Hoskinson. Esse aqui, ó. Hoskinson. Está aqui, ó. Ele é um cara muito legal. No vídeo que ele mostrou... Como ele é um cara de trauma, né? E tem essa história do trauma, todas as experiências de estresse ficam gravadas na nossa fisiologia e tem trauma. Hoje, até a terapia que eu faço é uma terapia com um cara de experiência somática, do Peter Levine. E nesse workshop ele mostrou um videozinho da filha dele quando ela tinha 3 anos. Diz que a filha dele estava numa daquelas fontes que eles jogam moedas, a menina pegou moeda e engoliu a moeda. E quando ele viu, ele puxou a menina, não sei o quê, mas ela ficou com a moeda, levaram para o hospital, aí tiveram que anestesiar ela para tirar a moeda. Tal. Aí no outro dia de manhã eles estavam comendo panqueca no café da manhã. E aí a hora que ela pôs a panqueca na boca, ela começou a brincar que estava engasgando. E aí, como ele é um terapeuta de trauma, ele leva ela para todo o processo, só para as pessoas entenderem a imagem melhor para as pessoas entenderem o que acontece com a gente. Todo mundo já deve ter tido a experiência do passarinho vai e bate no vidro. Quando bate no vidro, se ele não quebra o pescoço, ele fica ali, daqui a pouco ele começa a tremer e voa. Ou seja, esse é o nosso recurso entre o sistema simpático e parasimpático, de quando a gente tem uma resposta de estresse, a gente entra nesse freeze, nesse congelamento. Até porque alguns animais que são predados, quando você entra assim, eles deixam de ser predados, ou para morrer sem dor, ou para deixar de ser predado, porque alguns predadores não comem animais mortos, tem toda uma história. Quando a gente tem um trauma, como a gente tem memória, a gente não vive esse tremer, porque você entra no freeze, e aí você lembra e você fica no freeze, você não sai desse processo. Então, o que ele fez com ela foi passar cada uma das etapas com a menina. E o vídeo é lindo, porque ele, como pai dela com 3 anos, ele vai fazendo o processo.
E aí ele ajuda ela a viver isso, depois ela põe um pedaço maior na boca, entala de novo, tem a experiência do engasgar de novo. Aí ele ajuda ela, põe para fora, ele começa a brincar com ela, até dar recursos que ela consegue sozinha comer, sorrir, se conectar com ele. É lindo o processo, né? E todos nós temos esses traumas muito dentro da nossa fisiologia. Né? Eu nem imagino. Gente, que lindo. Não é? É mais um. Você tem razão. Foi mais um serviço de utilidade pública nesse episódio. Mim porque não adianta eu ficar me queixando de quem se quer. Às vezes fala, eu não gosto de falar com aquela pessoa, ela é tão aí eu fico julgando e criticando o outro que é negativo. Então, nem eu fico bem e você não fica. Como é que faz? E para mim isso. E sabe também, a pessoa não fala assim, parece que tem gente que tem uma nuvem cinzenta na cabeça que só fica naquilo. Aí, esse é um recurso que, às vezes, o dia está cinzento, não abre uma brechinha azul. Não, sozinho. Aí você exato, aí você faz o quê? Você tem esse recurso de abre, né? E aí abre, porque a tua fisiologia mudou. Ele foi te perguntando. Não, é incrível. E aí, de novo, um recurso que ninguém falou agora, sinta-se assim, porque agora... Não, ele foi falando e você se conectou com o que te motivou. Que é uma memória sua, né? Não foi... Não é de fora. Totalmente meu, né? É teu. E aí você se reconectou no momento, o que te motivou a comprar os dois, o sentimento delas de amor pelos animais e você por elas. E aí, quer dizer, é um recurso que está dentro de você. Só que isso é novo. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Ou então poucas pessoas... não é só novo, acho que é um pouco na contramão também do que rola no dia a dia, né? Não, se você só tem alimentação, né? Contramão. A nossa biologia está aí há bilhões de anos sobrevivendo, né? Então, nesse momento é um recurso novo de... Tem um livro que eu gosto muito, que é aquele Uma Vida que Vale a Pena. É verdade. Que ele fala assim, quando você vê os peixes, por exemplo, não tem um peixe, um grande pegando o pequenininho, você já viu os peixinhos tudo meio estressado, né? Total. E aí... Isso a gente também tem esse registro, né, na nossa biologia. A gente muito mais tempo correu de predadores e tal, por isso que tem a neurolinguística dizendo que a gente foge mais da dor do que vai em direção ao prazer. Então você vai juntar, ou tem 80-20, quer dizer, tem toda uma série de... Agora aqui vem pesquisas... Coisas, né? Só que agora, com essas pesquisas, e essas dicas, essa para mim... Assim, não, e essa é muito tranquila de fazer, né? Muito todo mundo tem memórias de recurso, né? O que é mais legal é isso, todo mundo tem memórias de recurso. Não, e legal é que é o outro te ajudando a enxergar essa memória que fica escondida no meio do monte de vermelho, como você falou. Né? Exato. E isso que eu achei legal também quando o Marcelo trouxe, essa metáfora das cores, né? Porque aí já é um sinalizador, que o vermelho é sempre né? E aí realmente incomoda para a maioria, ainda mais quem é mais sensível, se começa mais cedo pela sensibilidade quando tem alguém que não está legal. E aí, em vez de você ficar ruim com a pessoa ou querer mudar você sozinho o sistema de duas, não, você deixa a pessoa e quando sentir alguma coisa, ele pega naquele ponto e faz perguntas de curiosidade. Eu pergunto o quê? Como o Marcelo fez, uma coisa curiosa. Claro, quer dizer, total. Mas como é que... que é isso para você? Como é que você sente em relação a isso? Aí a pessoa vai falando, é impressionante. Muda, né? total. Muda. Eu apliquei também, né, nos processos que a gente faz com mais consciência. Porque eu acho que um dos fatores que eu já gosto de fazer isso intuitivamente, mas quando você traz a consciência, você faz ainda com mais eficiência, mais eficácia. E é muito interessante como funciona, porque a pessoa ela vai te contar. Seja uma queixa, se é uma conversa, ela vai te contar tanto o negativo quanto o positivo. Você começa a perguntar de algo que ela falou, o importante é isso, não é a gente que traz, mas ela falar, né? Essa coisa do... brota dela. Isso, brota dela. E de uma experiência, de uma memória que tem sensorialidade, tem uma experiência afetiva e sensorial junto. Total. E no teu caso, o Marcelo te fez mais perguntas para quem está assistindo ver que isso acontece fisiologicamente. Mas quando você está fazendo, você vê, né? Só na conversa a pessoa não percebe. Você não precisa explicar toda essa teoria, mas se você vê acontecer na tua frente. Você vê, você sente na frente. E muito rápido também, né? Isso é incrível, né? A reação instantânea, né? É uma coisa que eu acho que é muito legal nesse trabalho da experiência corporal é que não é que você não vai ter mais nenhuma experiência de estresse e nada vai te estressar, mas é que ao invés de, quando alguma coisa te estressa, você colapsa, porque a gente tende a, sei lá, alguém me fala uma coisa que eu não gosto, alguém me faz alguma coisa que me dá medo, você vai encontrar um lugar. Você fecha, você faz assim. Total. Que é como é que, quando isso acontece,
você consegue estar aberto, está com recurso, falar legal, está acontecendo. Mas eu não sou isso. Eu não vou, porque você olha e fala, não vou morrer por causa disso. Eu vou continuar aqui, eu estou bem. Então, esse é o maior aprendizado nessa história. E uma outra coisa que você trouxe muito legal esses dias, que eu acho que também vale a pena compartilhar, também, eu acho que a utilidade pública é a crença do estresse. Isso tem um TED. Isso. Um TED muito legal. Você lembra do... Tá entre os 20 mais vistos. Sim. Os 20 mais vistos. Se você colocar, eu coloco o nome dela aí. Isso. Mas o que ela fala é muito legal. Ela é uma pesquisadora. E o que ela diz nesse TED... Também a gente podia perguntar para você, o que você acha do estresse? Sua opinião e a opinião da maioria das pessoas. O que a gente tem ouvido dos médicos, ouvido de artigos, o que você tem de crença sobre estresse? Você está perguntando para mim? Tô. Dá para você ter calma um pouco? Porque eu estou procurando ainda o TED Talk. Mas... Tem da vulnerabilidade, das coisas sobre orgasmo, mais stroke Esse insights. É muito bom do orgasmo. Esse é muito bom. Todos aqui, né? São os 20 maiores. É uma mulher, é isso? Que fala do estresse, mas será que tem estresse na... Sou uma modelo, o poder dos introvertidos. Não, esse também é bom. How to Spot a Liar. Não, é mais para baixo. Mulher. Elusive Creative Genius. O tema é sobre estresse. How to make stress... Positive. How to make stress your friend. Exatamente. Vou pôr aqui. Então. Tá. Eu não vou pôr o TED Talk, porque senão o YouTube vai chiar. Mas eu vou pôr na tela. O que ela fala que é muito bacana é que ela, como pesquisadora, também achava que... Achava o quê? Você não falou ainda. Qual a sua opinião? Você quer a minha opinião sobre estresse? A tua e o que você ouve da maioria das pessoas. O que nós temos ouvido ao longo dos anos, desses últimos anos, sobre estresse? Acho que a gente tem vivido. Quase uma doença. Você acha que uma pessoa que tem estresse o quê? Vive mais ou vive menos? Vive menos, consome energia vital. Consome energia vital. É uma doença total. É uma doença total. Então, olha os termos que saem do... O que ela fala que é muito legal é que, na realidade, isso é verdade para quem acredita que o estresse causa isso. Gente. Para as pessoas que não acreditam que o estresse causa isso não tem impacto nenhum, pelo contrário. Se você acreditar que o estresse é positivo quando o teu coração bombeia mais sangue... Que ele te dá adrenalina, que ele te dá vitalidade. E mais que a adrenalina, tem uma coisa que ninguém associa a adrenalina, mas é a oxitocina, que é o hormônio do abraço. Que libera. Que ela fala de uma coisa muito legal nesse TED, que é o estresse te deixa numa posição vulnerável que aumenta a sua capacidade de se conectar com o outro e de estar a serviço do outro. Nossa, que legal. É muito legal esse TED. Mas ela comprova mostrando as veias. Como elas reagem. Fisiologicamente. Porque quando a pessoa acredita que o estresse é pior, as suas artérias elas fecham. Por isso que tem mais ataque cardíaco. Quando você não acredita, a sua artéria em estresse ou em relaxamento é a mesma coisa, ela não contrai. É muito legal. Vale a coisa da minha cabeça, então. É coisa da sua cabeça produzindo. A tua e de bilhões de pessoas. Né? E a gente alimentando isso toda vez que a gente fala. Né? Ela fala, tem muito mais a ver com a crença que você tem sobre o estresse do que propriamente o estresse por ele mesmo. Tá aqui, vou botar de novo aqui. E deve ser muito bom mesmo, porque ele é de 2013 e tem mais de 11 milhões de views. Não, é sensacional. Tá no fato tem, né? Ele é muito bom. Tá aí, How to make stress your friend. Kelly McGonigal. Legal, tá recomendado já. Esse é outro de utilidade pública, porque se você muda a tua crença, né? Quando a gente assistiu, eu já tinha a crença de que, sabe a curva de Gauss? O estresse nas pontas ele é prejudicial, mas no meio não. Porque uma pessoa sem estresse é um tédio. Claro. É uma pomada, né? E aí, também, no pico, quer dizer, no excesso, você morre. Não dá conta. Exato, não dá conta. Então, só que isso ela dá um passo a mais. Quer dizer, quais são as crenças que você tem sobre o estresse. Que legal, que legal. E mostrando fisiologicamente como é que você reage. Eu achei... Uma das coisas muito legais que estão acontecendo, e até boa parte das coisas que a gente está fazendo nos projetos do trabalho, e que é muito novo, eu diria que, sei lá, tem... As pesquisas não têm todo esse tempo, mas
essas evidências científicas entrando em várias áreas, as evidências científicas desses estudos de estresse, do estudo das experiências somáticas, das questões de meditação, das questões de investigação, sendo comprovadas por evidência científica, o efeito delas, e o efeito delas na sua capacidade de ser mais funcional, de gerar melhor resultado no mundo, né? Então não é uma coisa de abraçador de árvore, principalmente no ambiente organizacional, né, onde tem muito ceticismo, você não entra mais, isso aí precisa ser legal. Não, isso aqui porque se você fizer, a tua empresa é mais produtiva, as pessoas estão mais engajadas. A estatística explica. E então a história da meditação, que você pode ficar um ano sem fazer, aquela experiência dos... que também foi muito legal. Ela tem um TED também, ela é do centro, do Centro de Compaixão de Stanford. Tem um trabalho com veteranos de guerra. Da guerra do Afeganistão e do Iraque. Vamos ver se eu acho tão fácil assim. Você vai achar. Emma Telling, The Secret of Bad Genoma. Não? Será que é isso? O segredo do genoma... Essa mulher aqui, Emma Telling. Não, você tem que colocar Center for Compassion Stanford. Aí vai aparecer Emma, Center for Compassion. Então, pera. Mas o que é legal é que elas fizeram uma pesquisa, que eles levam um trabalho de meditação, eles têm um protocolo de meditação para esses veteranos da guerra, para trabalhar pessoas com estresse crônico, né? Como veterano de guerra. Porque aí, o caso do veterano de guerra, ele tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, a experiência de que ele vai morrer, né? Então, aí a fisiologia dele está completamente contaminada pela sensação de estresse crônico. E eles fizeram com 2 grupos. Um grupo passou por esse protocolo durante uma semana e o outro grupo não passou por esse protocolo durante a semana. Aí eles levaram os caras para um ambiente de laboratório onde eles criaram um estressor para esses caras, de som e de luz. Então, os caras tinham uma experiência. Os caras que não fizeram meditação tiveram uma experiência muito rápida de entrar em surto, né? Aquela coisa que a gente já viu em filme, quando o cara ouve uma bombinha depois que volta da guerra e entra em pânico, né? E os caras que fizeram meditação tiveram uma resposta muito mais calma, muito mais recursiva. Mas não só isso, um ano depois, e obviamente eles pagaram esses caras para fazer, então não são caras que incorporaram a meditação como prática na vida deles. Um ano depois, esses caras foram fazer a mesma pesquisa e continuaram tendo a mesma resposta, né? O que o Ademar estava falando da meditação é que a meditação, diferente do exercício físico, se você parar de fazer exercício físico, começa do zero. Volta para trás. No caso da meditação, não. Cada vez que você medita, você põe um tijolinho, né? E aí você vai pôr um tijolinho sobre outro. Essa experiência não é perdida. Ela é acumulada, né? no seu sistema. E você nunca perde ela. Muito legal. Não é legal? Bem legal. E, de novo, com pesquisa, quer dizer, muito ano legal. Depois os caras não incorporaram a meditação na sua prática diária, nem nada, mas tem ainda os resultados. Não, você imagina que em Stanford tem um centro de estudos de compaixão, que é outra coisa muito legal. Uau. Imagina começar isso desde criança, né? Cria um cara bem forte, né? Gente, que lindo, hein? Legal, hoje, né? Foi... Nossa Senhora. Eu queria só falar uma mensagem final dessa história que a gente falou, que a gente começou, né, do desastre, da dignidade, da equanimidade, a história do transcende o ego e o ego, porque nessa história do desastre e da dignidade, ou seja, do tudo que vai dar errado e tudo que vai dar certo, tem 2 tipos de emoção, né? Se você fica muito no tudo que vai dar certo, tem uma emoção de euforia, uma coisa de... E tudo que vai dar errado, você entra em depressão. E quando você vem desse lugar da equanimidade, esses 2 sentimentos se substituem por o que é euforia vira contentamento, ou seja, você olha e fala, uau, é bom estar vivo. E o que é depressão vira serenidade. Então, esse é um exercício legal de você modular os seus sentimentos e trocar euforia e depressão para contentamento e serenidade. Belíssima troca. Muito legal, gente. Bom, só posso agradecer vocês. E mais do que isso, registrar a presença do Tiago Melito e do Silas Moreira, que acompanham aqui. Então, o Silas, em especial, já estava falando que estava com saudade de vocês. Nós também estávamos. Então, estamos de volta aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado Marcelo. De novo, Marcelo. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado vocês que estiveram com a gente. E, bom, a gente volta nos próximos episódios. Se Deus quiser, né? Deus quer, né? Com mais serenidade e
Contentamento. Contentamento. Obrigado, gente.